Olá a todos, é sempre uma alegria poder estar participando com vocês de momentos especiais na presença do nosso Deus. Nossa transmissão de hoje será o encerramento da nossa série em comemoração ao mês do lar. Nós já tivemos 3 transmissões, dia 22 de maio, dia 29 de maio e hoje pela manhã, dia 31 de maio. Todas essas transmissões estão disponíveis em nosso canal. Sem dúvidas, nosso Deus tem falado aos nossos corações e essa programação tem nos estimulado, nos desafiado a colocarmos nossas famílias diante da vontade dele. Vamos fazer uma oração e logo após nós teremos um jogral. Mas antes, nós vamos nos lembrar do que nós lemos lá em Salmo, número 127, versículos 3 e 5, que diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem, cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amado Deus e Pai, obrigado, pois o Senhor abençoa as nossas vidas e cuida das nossas famílias. Somos extremamente privilegiados, porque o Senhor é o nosso Deus. Continue a nos abençoar, continue a nos dar sabedoria, para sempre colocarmos as nossas vidas e das nossas famílias diante do Teu altar. Obrigado por tudo e fale aos nossos corações, através da mensagem que nós ouviremos. Oramos assim em nome do Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus dai-nos lares. Lares cujos pais desempenhem seu dever, com sacerdotal devoção. Lares cuja alegria tem um brilho de longo alcance. Lares que saibam conservar-se isentos da corrupção do mundo. Deus, dá-nos lares. Lares cujas mães sejam rainhas do amor. Lares que eduquem os filhos no são temor do Senhor. Lares que sejam a razão constante da juventude que neles cresce. Deus, dá-nos lares. Lares cujos filhos obedeçam e honrem seus pais. Lares que sejam um aconchego de luz em doce e santificado retiro. Lares onde os pais não irritem os filhos, mas saibam discipliná-los com amor. Deus, dá-nos lares. Lares onde a Bíblia seja ensinada e vivida dia a dia. Lares com o Espírito de Cristo em toda a família. Lares contagiados pela semelhança do céu. Sempre
resplandecendo a luz do amor. Sejam sal, sim, onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos, meus filhos, meus filhos são teus. Sejam sal, sim, onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos, meus filhos são teus. Queridos irmãos, nós estamos contentes, alegres de poder participar, partilhar com os irmãos a meditação na Palavra de Deus com respeito à família. O tema que nós pensamos em desenvolver aqui nessa curta meditação é a respeito dos desafios atuais e como enfrentar esses desafios com nossa família. E a proposta é através da oração. Vamos ler inicialmente em Efésios 3, versículo 14, que diz: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. A família é essa ideia maravilhosa de Deus, que tudo criou o homem e a mulher. Diz lá em Gênesis que ele os abençoou e lhes disse que fosse fecundo, que multiplicassem, sujeitasse a terra, que dominasse todas as coisas. Deus tem prazer na família, porque a obra é plano seu. E ele tem prazer em ter comunhão, alegria com as famílias. Quando aquela geração se corrompeu e degenerou com o pecado, e chegou ao ponto que Deus resolveu terminar com toda aquela geração, ele chamou a Noé, e em Gênesis, capítulo 6, versículo 17 e 18, ele diz: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. E em Gênesis 7:1 diz: entra na arca tu e toda a tua casa. Deus tem interesse em preservar, mesmo diante do juízo, as famílias. Porque ele é bondoso, porque ele é misericordioso, e ele ama a sua criatura, a sua criação, e ele então preservou essa família. Em Gênesis capítulo 12, nós vemos Deus chamando um homem para formar uma nação, através da qual ele disse que viria um descendente que abençoaria todas as famílias da terra. Deus criou, Deus preservou, Deus planeja e quer abençoar todas as famílias da terra. No Salmo 96, 7, nós vemos Deus convocando as famílias para entrarem à sua presença. E diz assim: tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Deus quer ser reverenciado, ser cultuado e ser engrandecido pelas famílias. Já em Atos, capítulo 11, no versículo 14, na conversão de Cornélio, Pedro relata que Cornélio recebeu a direção de Deus, a informação de que deveria procurá-lo
para que, diz aqui, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Atos 11 e 14. Deus deseja a salvação da família. Quando o carcereiro, lá em Filipos, entrou em crise e se desesperou, e Paulo e Silas falaram para ele se acalmar, ele perguntou o que é necessário para que seja salvo. E essas foram as palavras, Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e toda a tua casa. Então a salvação da nossa família, a salvação da casa é um plano, é um desejo de Deus. Aqui em Efésios capítulo 5, do versículo 22 até Efésios 6, versículo 9, nós vemos os fundamentos básicos da família, como ela deve estar estruturada e os motivos pelo qual Deus a fez assim. Então, a constituição da família e suas funções está aqui dizendo que Paulo remonta lá as palavras do início da Bíblia e diz que, versículo 31, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Então, a constituição da família é por um homem e por uma mulher, é o básico dos básicos, é um compromisso em que deve haver uma responsabilidade diante das famílias, diante da sociedade, e é uma união indissolúvel segundo o propósito soberano do Senhor. E além do mais, é uma relação de amor, de trocas afetivas, sacrificiais, de entrega total. Ele compara ao amor de Cristo pela igreja. É uma relação que envolve um relacionamento espiritual, pois nessa comparação ele fala que Cristo se entregou para que santificasse a igreja pela lavagem de água, pela palavra. Portanto, essa relação é uma relação espiritual. Mas ele diz mais, que essa relação deve haver também um cuidado de um para com os outros. Versículo 29, ele fala que a gente deve alimentar e cuidar um do outro. Então, a relação entre homem e mulher é uma relação de cuidados, de atenção, de entrega, de trocas afetivas, dedicação. E ele fala que, no final desse texto, no capítulo 5, versículo 33, que não obstante, cada um de per si também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Então há toda essa ligação, toda essa aproximação, toda essa relação mútua de correspondência para o casal. Então a primeira função da família é estabelecer a comunhão, a relação e a estabilidade do casal. O casal precisa estar seguro do amor um do outro, da fidelidade um do outro, do respeito, dos cuidados e da vida espiritual. Mas é função da família também, no capítulo 6, versículos 1 a 4, ele fala da obediência dos filhos aos pais no Senhor, e fala também que os pais não devem provocar os filhos a ira, mas devem criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Então, a missão também da família desenvolver a personalidade dos filhos, cuidando-os, educando-os para a sociedade e levando-os
a presença e os valores da vida com Deus, e os filhos, pelo seu lado, são responsáveis por acatar, por obedecer e por valorizar esses preceitos que lhes são transmitidos pelos pais através da palavra de Deus. Pode ocorrer que em alguma fase da vida, em algum momento, um ou outro filho não dê todo o valor a tudo que recebeu, se distancie um pouco, mas nem por isso os pais devem deixar de orar, de amar e de cuidar. Sempre na expectativa de que aquele filho ainda pode ser totalmente resgatado e integrado à família maior, que é a família de Deus, e a essa devoção da família de Deus a tributar a glória, a honra e o louvor que é devido ao Senhor. Além dessa missão educativa, a palavra de Deus também nos fala em Efésios 6, versículos 5 até 9, dos deveres dos servos e dos patrões. Fala dessa relação de empregado e empregador. E quem está prestando serviço, seja um autônomo, um profissional liberal, um profissional que trabalha mediante o regime da CLT ou um funcionário público, todos devem obediência e obrigações que devem ser cumpridas, e tudo isso devem fazer por ser servo de Deus, com mais zelo, procurando de todas as formas honrar o nome do Senhor. E todos aqueles que têm um papel, um posto de liderança, ou porque é um empresário, um dono de um comércio, um gerente de uma empresa, um chefe de um setor, ele, por seu lado, deve tratar com todo respeito e dignidade, sabendo que também ele tem que prestar contas ao Senhor de todas as suas ações. Então, a palavra de Deus nos mostra que a base da família estabiliza o casal, serve para formar e preparar o filho para a vida. E na vida em sociedade, podemos dizer assim, a principal preocupação nossa é o testemunho, as relações que nós devemos ter com este mundo como servo de Deus e o modo como nós vamos prover o nosso sustento, como que nós vamos gerar recurso para a nossa manutenção. Em tudo isso a Bíblia é rica para nos dar as instruções. Entretanto, nós, durante a nossa existência, durante a vida, por causa do pecado, por causa das forças espirituais do mal, nós lidamos com diversas adversidades nesse mundo. Jesus disse que nós precisávamos edificar a nossa casa sobre a rocha, porque nós estaríamos sujeitos a chuvas, ventos e tempestades, forças, podemos dizer assim, visíveis, forças invisíveis, forças imprevisíveis, poderiam nos agredir, nos atacar, nos alcançar, tentando mexer com a nossa estrutura, tentando desestabilizar o nosso ambiente sagrado familiar. E são diversas forças que podem mover e que movem nessa direção. Nesses tempos de pandemia, nós temos que nos adaptarmos a esse confinamento, a essa convívio mais estressante, onde todos ficam dentro de casa o tempo todo. Isso tem gerado algum estresse,
devido ao momento, talvez, das atividades para a dona de casa, os filhos tendo, talvez, que fazer os seus deveres, cumprir suas tarefas, o pai e a mãe, talvez, que trabalhavam agora, tendo que trabalhar de casa ou tendo que ocupar com outras coisas, de modo que o ambiente da nossa casa pode estar sendo mais estressado e a gente precisa se organizar, se adaptar às rotinas da nossa vida devocional com Deus. Pode estar alteradas, principalmente porque não temos mais aquela rotina de ir à igreja. Por outro lado, precisamos de estabelecer uma rotina de culto devocional em casa. Isso às vezes gera algum estresse com a disponibilidade de tempo de cada um. Mas o modo como está configurada a situação atual, nós poderemos ter que lidar com fatores estressantes maiores, como alguns já estão lidando com diminuição dos recursos financeiros, a limitação no seu sustento para a vida, e isso gera um estresse muito elevado, às vezes um nível de ansiedade, de angústia muito grande, que mexe com a nossa saúde emocional, com a nossa disposição de ânimo. Projetos de vida que terão que ser adiados, reprogramados ou alguns até interrompidos, como a implantação de um negócio, como uma viagem que estava sendo programada, tantas coisas que vão ter que ser reestruturadas e que vão mexer com a nossa capacidade de reorganizar, de readaptar. Fora, além das ameaças da peste pelo coronavírus, nós ainda temos que lutar com essas questões da instabilidade econômica do nosso país. Ainda temos a instabilidade política e ter que lidar com tantas variáveis que às vezes pode estar tensionando a nossa mente com relação à perspectiva futura, como é que vai ser o próximo mês, como é que vai ser esse ano e como é que eu vou tocar a vida. Então, tudo isso pode gerar um nível de perturbação, às vezes de fuga das pessoas, de não querer abordar certos temas que estão perturbando o seu bem-estar, o seu equilíbrio emocional, gerar algum atrito no momento em que tem que reconfigurar, e nós temos que pensar como que nós, pais, vamos ajustar a nossa vida financeira, talvez a nova realidade. Eu já fiquei desempregado por 6 anos e tive que reajustar a minha vida financeira a uma nova realidade. Isso mexeu muito com a minha saúde mental. E depois, mais uns 4 ou 5 anos tentando me adaptar a um nível de salário baixíssimo. Depois, com o tempo, pude melhorar um pouco. Quando chegou em 2014, reverteu toda a minha situação outra vez. Eu tive que readaptar a minha situação financeira a uma outra realidade. E assim, muitos terão que fazer. Também poder conversar com o jovem, motivá-lo a tocar a vida dentro daquela situação, dentro daquela porta que se abre. Então, talvez a gente vai precisar a reprogramar algum desejo, algum sonho,
E a caminhar passo a passo, degrau por degrau, ressignificando alguns valores, compreendendo como nós podemos viver nesse mundo de um modo mais saudável, de um modo mais alegre, de um modo mais dinâmico, sem todas essas forças externas nos deixar paralisado ou desmotivado. Como nós podemos lidar com tudo isso? Como nós podemos enfrentar esses dias? Aqui em Efésios capítulo 3, versículos 14 a 20, será um tema, a meditação final é a nossa proposta para os irmãos, para a igreja e para a minha família. É o que eu tenho pensado, é que nós possamos e podemos voltarmos para uma vida mais intensa de oração. Nós temos um recurso surpreendente, um recurso eficiente, um recurso contínuo e poderoso em nossas mãos, que é a oração. E aqui, em Efésios 3,14, Paulo escreve assim: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Por essa causa das circunstâncias atuais da nossa família, por nossa causa conjugal, por nossa causa como cuidadores, formadores dos nossos filhos, por essa causa da sua inserção no mundo e no ambiente laboral onde eles vão gerar seu sustento. Por essa causa, nós precisaremos orar. E como orar? E orar por quê? E nós vamos dar aqui 3 pontos para a oração. Versículo 15 e 16, ele fala assim: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. A outra causa que nós vamos orar. Versículo 17, 18 e 19. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Mais um motivo para orar. Confiar em Deus. Ora aquele que é todo-poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então nós vamos orar por nossa família. E em extensão, por toda a família de Deus. Orar para que sejamos fortalecidos com poder mediante seu Espírito no homem interior. Na tradução da Bíblia King James, diz assim: para que ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, por meio do Espírito Santo. Então nós precisamos de dedicar tempo orando, pedindo que o Senhor nos fortaleça lá no íntimo, no profundo, no âmago do nosso ser. Que Ele nos dê força para enfrentar os dias atuais. E a palavra de Deus diz que é possível renovar as nossas forças. A vida exterior, o nosso corpo, vai apresentando limitações com o decorrer da vida.
visual, auditiva, vou procurar falar mais alto, de locomoção e tantas outras que a gente sabe como é a vida de frequentar consultório médico, tomar medicação. Mas a vida espiritual, a nossa vida interior com Deus, ela pode ser sempre melhorada, ela pode estar sempre em ascensão. Diz assim em 2 Coríntios 4:16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Queridos irmãos, pais, queridos jovens, queridos adolescentes, crianças, todos nós que estamos nesse contexto de mudanças da atualidade. O Senhor pode renovar totalmente as nossas forças. Nossa vida interior é renovada. Nós podemos progredir. Não precisamos ficar desanimados. Há muitas coisas, muitas áreas da vida que nós podemos crescer, e uma delas é crescer na nossa vida espiritual com Deus. Nós podemos alimentar nosso conhecimento, passar mais tempo meditando, lendo, trocando informações com nossos irmãos, fortalecendo irmãos, ajudando uns aos outros. A vida com Deus é muito rica e Deus tem propósitos profundos para conosco. E a Bíblia nos diz que Ele fortalece a nossa vida interior. Portanto, oremos uns pelos outros, para que Deus nos dê o ânimo, a força interior para continuar, para progredir, para ir adiante. Outra direção da oração. Paulo diz assim, que ele ora para que Cristo habite no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Deus quer invadir o nosso coração com a sua presença poderosa. E isso Ele faz através da habitação de Jesus em nossos corações. Pela fé, um dia, a palavra de Deus diz que nós somos salvos pela fé. Nós apropriamos da salvação. Ainda que seja uma fé pequenininha, mas nós confiamos na obra de Cristo, de que Ele nos perdoa os pecados, nos dá libertação, nos livra da condenação e vai nos levar um dia para a glória celestial. Esses conceitos básicos Deus trouxe ao nosso coração pela sua palavra e nós cremos. Aqui em Efésios fala que nós podemos progredir na fé. E no capítulo 6, versículo 16, fala que nós podemos chegar a uma fé vitoriosa. Ele diz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então nós podemos ir exercitando a nossa fé. Cada vez que o inimigo quer atingir nosso estado de ânimo, atingir a nossa confiança em Deus, nós precisamos de voltar nossos olhos para a palavra de Deus. Precisamos de pegar nessa palavra como um escudo, entregar a nossa confiança e buscar depositar a nossa confiança em Deus, para Ele renovar as nossas forças. Pela fé, Cristo habita em nós. E essa habitação pode ser aprofundada. Ele diz aqui que pode ser como a raiz de uma árvore. E se aprofunda para sobreviver. Isso fala da vitalidade, de energia, que a árvore, através das suas raízes, busca os nutrientes e dá os seus frutos. A vida com Cristo, mesmo nas circunstâncias atuais, ela pode ser renovada, se tornar uma vida frutífera,
se nós aprofundarmos as nossas raízes. Também fala da metáfora da arquitetura, fala que nós podemos estar alicerçados. Fala de uma construção onde a fundação, como as raízes da árvore, fica escondida, as pessoas não veem. Mas nós podemos estar ali bem fundamentados de que a vida que eu quero é a vida com Cristo. Isso fala da nossa estabilidade espiritual, da nossa decisão de andar com Jesus e de confiar nele continuamente. E ele fala que nós devemos estar arraigados e alicerçados em amor e que nós devemos procurar conhecer, compreender com todos os outros irmãos, com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. É Cristo habitando em nossas vidas pela fé. Nós alicerçando a nossa vida em Cristo, enraizando a nossa vida em Cristo, nós vamos aprender a amar. E juntamente com nossos irmãos, com a igreja, nas nossas trocas afetivas, orando uns pelos outros, visitando, mandando mensagens, procurando estimular um ao outro, assistindo os que estão necessitados, renunciando a muitas coisas para ter com que providenciar recursos para o outro, procurando incentivar um ao outro, e assim praticando o amor de Cristo. Ele diz aqui que nós poderemos ser tomados, preenchidos com a plenitude de Deus. Então nós precisamos de orar para que Cristo entre mais profundo em nosso ser, que nós tenhamos mais prazer de descobrir a Cristo e seu grande amor, de querer esquadrinhar esse amor junto com nossos irmãos, de querer compartilhar esse amor com nossos irmãos, de querer, como diz aqui em Efésios, edificar uns aos outros em amor. Como diz aqui no capítulo 5, que nós queiramos andar em amor como Cristo amou. E assim, nós poderemos enfrentar os dias adversos, praticando mais o amor de Cristo. Por fim, nós podemos orar para que Deus possa agir em nossas vidas, para que Deus possa fazer suas intervenções, suas ações salvadoras na vida da humanidade e de um modo especial na vida do seu povo. Ele diz aqui que ele faz um louvor a Deus dizendo que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Deus age, Deus faz, Deus opera. E diante das circunstâncias atuais, nós precisamos de aprender a orar para que Deus mude histórias, para que Deus mude o rumo das coisas, para que mude o rumo da nossa vida. Porque a principal desejo de Deus é que nós vivamos em sua presença e procuremos glorificar o teu nome. Ele encerra aqui dizendo que a este Deus seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A vontade do Senhor é que nós vejamos a sua ação em nossa história, em nossa vida, de modo que nós sejamos levados a atribuir a Ele a glória, a honra e o louvor que lhes são devidos por meio de Jesus Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, jovens, adolescentes, idosos,
temos desafios imensos da situação mundial que estamos vivendo. A palavra de Deus diz: vamos ficar de joelhos, vamos orar. Orar para que sejamos fortalecidos no âmago do nosso ser, com poder. Vamos orar para que Cristo nos encha com seu amor, de modo que amemos os nossos irmãos, esquadrinhemos o amor de Cristo de tal maneira que sejamos cheios da plenitude de Deus. Vamos orar esperando nas ações poderosas de Deus, de modo que nós venhamos atribuir glória ao seu nome por meio de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe as nossas famílias em nome de Jesus. Amém. Bendito é o lar que é edificado sobre as bases sólidas da palavra de Deus. Sem dúvidas, ele desfrutará do cuidado, do consolo e do amor do nosso Deus. Nós vamos fazer uma oração e logo após nós ouviremos um jogral e um louvor. Amado Deus e Pai, muito obrigado por essa mensagem que nós ouvimos, obrigado pelo que ela falou aos nossos corações, que através dela nós possamos estar colocando as nossas famílias nas Tuas mãos e vivendo de acordo com o plano que o Senhor tem para cada um de nós. Louvamos a Ti e oramos em nome de Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não edificar a tua casa, em vão trabalharás. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Cuida do que é teu e zela pelos teus filhos, e as bênçãos de Deus serão chuvas em teu caminho. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Teme e louve ao Senhor e anda na sua presença, e verás persistir a paz em sua descendência. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Ganha o pão cotidiano com amor e esperança, e terás celebrada a comunhão em tua mesa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Abre sempre a tua porta ao cansado e aflito, e serás para o mundo o amor e o aroma de Cristo.